Na conferência, o Marvin ele citou algumas funções das redes neurológicas ou dos três cérebros. Por exemplo, ele falou que o cérebro da cabeça, as três principais funções seriam a percepção cognitiva, o conhecer as pessoas ou a si mesmo, os pensamentos em geral, todo tipo de pensamento que a gente tem acontece na cabeça, e encontrar significado para as coisas, elas fazerem sentido quando você relaciona alguma informação nova e você conecta com as memórias antigas que a gente tem e você encontra sentido para elas. Tudo isso acontece na cabeça. Já o do coração, as três principais seriam as emoções em geral, todos os tipos de emoções, os valores, o que realmente é importante para você, que você acredita, e eles chamam de efeitos relacionais. Eu acredito que são as nossas relações pessoais, interpessoais, amorosas, familiares, no geral, essas relações. O cérebro das vísceras vai tratar mais com a identidade nossa, a preservação pessoal, no sentido que ele até citou o nosso sistema imunológico como um exemplo das vísceras. Então, as vísceras estão sempre tentando proteger a gente de sofrer ou de passar por coisas que a gente não precisa, coisas dolorosas ou negativas. E tem outra coisa que eu até conversei com a Bárbara sobre isso, das vísceras, que é a mobilização. Por exemplo, às vezes pode ter uma situação que racionalmente você acredita que ela faz sentido, uma mudança que você precisa executar. Você precisa mudar um hábito. E faz sentido para você. E você sente no seu coração que você necessita fazer isso. Mas é como se tivesse alguma coisa te prendendo, uma coisa que você não consegue explicar. Que às vezes a gente fala que é mais forte do que a gente, que não é racional, que não dá para explicar. Porque são nas vísceras. Então, esse cérebro das vísceras, para proteger às vezes a gente, ele assimila alguma experiência dolorosa do passado que ficou impregnado nas vísceras, e ele considera que essa coisa nova que você quer mudar pode trazer dor outra vez e te imobiliza. Você não consegue fazer, você não consegue atingir essa mudança. Ele cita algumas restrições. Por exemplo, o ideal é que os três cérebros se comuniquem e que você tome as decisões baseadas nos três, que eles concordem entre si. Quando não funcionaria, no caso, ele citou que, por exemplo, quando a gente utiliza um ou mais, mas fica algum de fora. Por exemplo, usa um ou dois cérebros, mas não checa, não conversa com esse terceiro. Isso provavelmente vai aumentar a dificuldade de você tomar uma decisão acertada e se sentir bem com aquela decisão, porque às vezes a gente decide baseado em um deles, mas sente aquela culpa, aquela coisa que eu fiz, mas tem alguma coisa ainda faltando. Por exemplo, também outro problema seria a troca de papéis. Você não pode racionalizar com o seu coração. Você não pode sentir emoções com as suas vísceras. Ou você não pode sentir emoções aonde está o racional. Então, quando você começa a trocar dessa maneira as funções deles, pode gerar um conflito entre eles.